Ele tem falado bastante sobre esse traço, né? E a gente pode imaginar, falar, poxa, é algo estranho, né? Vivendo o traço, né? O que seria isso? E aí ele trouxe, né, para nós que seria aquele tracinho ali da lápide, né, de quando você está ali, passa no cemitério, normalmente a gente vê lá o ano de nascimento, traço o ano de morte, ou a data de nascimento e a data de morte, enfim. E hoje a gente vai falar a respeito desse traço. E aí ele traz primeiro aqui essa brincadeira, vamos dizer assim, essa lápide, né, que está ali dizendo: aqui descansa minha querida sogra Maria Gertrudes, de 1940-2002. Senhor, receba com a mesma alegria com que te mando. Então o pastor Silvio gosta bastante de brincar com a sogra. Eu também brinco muito com a minha sogra. Por um lado, isso é verdade, né? Quando ela for para o céu, estarei feliz, né? Então, quando ela morrer e, se Deus quiser, for para o céu, estarei muito feliz que ela vá morar no céu. Por um outro lado, também estarei feliz ela não me encher mais tanto o saco, né? Mas brincadeiras à parte, a questão é, a gente falou hoje de manhã, né? Eu acho que até uma das perguntas na nossa reflexão ali no estudo com a minha mãe foi o que teria escrito na sua lápide, né? E esse é um exemplo um tanto engraçado, mas só para a gente começar a explorar esse tema um tanto complexo, que às vezes a gente não fala muito, que é a morte, mas também esquece de falar sobre a vida. E aí, só para reforçar, né, esse exemplo do traço em si. Então, hoje, toda a mensagem não vai ser sobre o nascimento, não vai ser sobre o momento da nossa morte, mas sim sobre o traço, que é o momento atual de cada um de nós. Espero que estejamos mais para perto do nascimento do que para a morte, mas todos nós aqui estamos no traço, que é a nossa vida, né? Então, nada mais é do que estarmos refletindo sobre esse momento, estarmos vivendo o hoje, né? Alguns vivendo o passado, alguns vivendo já o futuro, que são aqueles ansiosos, vamos dizer assim, mas todos nós vivendo o tempo presente, que é caracterizado aí por esse traço. E aí 2 versículos aqui que a gente vai usar como base, né, para falar que a vida ela é limitada. Primeiro, Salmo 90, 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E o segundo está em Eclesiastes 7, 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Então, muitas vezes a gente não fala sobre essa questão de como está sendo a sua vida. A vida ela é limitada. Estamos falando desse mês sobre 30 dias para viver. Então, esses 30 dias são esse limite que a gente está colocando. É claro que é no sentido figurado. Cada um, creio eu aqui, que temos mais de 30 dias de vida. Mas a questão não é se é 30 dias, se são 30 meses, se são 30 anos. Mas é a questão do limite da vida. Em algum momento, depois do traço, vai vir ali uma data. Mas e até lá, né? O que estaremos fazendo? Como estaremos fazendo isso? E aí, essa reflexão inicial, falando desse traço, falando dessa lápide, é que a gente, quando fala dessa questão de cemitério, lápide, a gente sempre volta a pensar no quanto que a vida vale a pena. Não sei aqui quantos costumam ou já foram ali em cemitério. Eu só vou em cemitério quando tem algum velório, algum enterro, né? Mas tem gente que tem ali o hábito de ir anualmente, com uma certa frequência, para deixar uma flor, deixar alguma coisa para lembrar daquele falecido, seja um familiar, seja um amigo. E aí, normalmente, quando estamos ali nesse momento, vamos pensar aqui num velório, a gente fica refletindo ali sobre a vida. Tem um momento ali de tristeza pela perda, etc., mas a gente reflete pela vida, né? Poxa, realmente, dessa vez não sou eu ali, mas e essa pessoa, como foi a vida dela? Será que teve uma vida boa, uma vida
perto de Deus, uma vida longe de Deus, fazendo coisas boas, fazendo coisas ruins, né? E hoje a gente falou, né, não sei se vocês viram lá a meditação do dia de hoje, né, do pastor, que era sobre olhar a vida passar. Então tem muita gente que está ali sentado no banco de trás da sua vida, só olhando ela passar. E aí, a gente falou hoje de manhã até do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida passando e a gente olhando. Então, será que a gente está refletindo? Será que a gente está falando, isso aqui não está bom, deixa eu tomar o controle? Quando eu falo controle no bom sentido, porque quem controla a nossa vida, graças a Deus aqui estamos só no meio de cristãos, é Cristo, né? Ele que é o nosso motorista particular ali cuidando. Mas caminhar ali, quando a gente caminhar, passar, pensar, quando a gente entra nessa questão de cemitério e vida, a gente sempre volta a pensar se realmente estamos fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo. Será que eu estou feliz fazendo aquilo que eu estou fazendo? Tem alguma coisa que eu queria fazer e eu estou deixando de fazer? Então a gente começa a refletir sobre isso, né? E aí é interessante, né, que quando a gente também tem essas questões ali de ver essas lápides, alguns têm algumas histórias engraçadas, como foi o caso ali da Maria Gertrudes, que a gente viu, outros têm só filho amado, um pai amado, uma mãe muito amada, ou outras coisas mais, alguns nem isso têm. E aí a gente começa a pensar nessa questão do legado, né? O que está sendo deixado? Vivi a minha vida, mas deixei alguma coisa? Me importei em deixar alguma coisa? Me importo em deixar alguma coisa? Então tudo isso nos traz ali para essa questão de reflexão, né? E hoje de manhã, né, quando a gente também foi perguntado ali de algumas coisas que a gente poderia fazer, alguns irmãos deram ali alguns exemplos de coisas que falam, minha vida seria limitada por causa disso, minha vida seria limitada por causa daquilo. A Dalva, por exemplo, deu o exemplo da prisão, né? Falou estar numa prisão, e aí ela trouxe o exemplo físico, né? Estar de fato dentro de uma prisão seria algo limitante para a vida dela, assim como outros, né, trouxeram exemplos também, mas a gente volta a pensar para essa questão de que a vida ela é limitada. E aí a gente para e pensa, será que essas pessoas, ou trazendo para o nosso contexto, né, a gente sempre é lembrado para trazer tudo para o nosso contexto. A gente lê a Bíblia, né, com o olhar ali histórico, digamos assim, mas do que aquilo se aplica na nossa vida. Então, será que eu estou vivendo intensamente esse traço? Então, todos nós, como eu comentei, estamos nesse traço. Mas será que esse é um traço mais torto, é um traço mais fino? Isso vai depender muito da intensidade que a gente está colocando na nossa vida. E essa intensidade ela tem que partir do nosso olhar, não do outro. Não estou vivendo intensamente porque eu não tenho o carro que o meu irmão tem, porque eu não moro no país que aquele meu amigo mora, porque eu não estou na igreja X que fulano famoso está. Não. Será que você está vivendo intensamente esse traço no seu olhar? Você tem vivido intensamente a sua vida, que é esse traço? E o que você tem feito com ele, né? Então, esse traço está ali meio que só esperando o que vai vir depois, né, que é essa data, mas o que você tem feito com ele? Você tem aproveitado esse momento? Você tem valorizado esse traço? E aí o primeiro desafio que fica aqui para nós é de viver, aproveitar esse traço. Então, vamos falar muito ao longo desse mês sobre esses 30 dias para viver, da gente buscar viver da melhor forma possível, mas o primeiro desafio que fica para nós aqui nessa abertura de campanha é vivermos intensamente a nossa vida. Então, às vezes, alguns de vocês podem estar querendo fazer determinada coisa e não faz. E aí pode ser em qualquer âmbito, pessoal, familiar, profissional, na igreja, né, na sua vida como cristão. Será que eu estou vivendo intensamente a ponto de que aqueles que ainda não aceitaram a Jesus falam, poxa, essa pessoa,
ela vive de fato intensamente porque ela tem Cristo. Eu quero isso para mim também. Será que a gente está deixando essa intensidade ser passada para outras pessoas, para que elas também consigam viver intensamente? E aí a gente não pode esquecer, né? Aí você pode estar se perguntando, mas eu vivo a minha vida como eu quero, né? Não é porque o Marco está falando, porque o pastor está falando, porque a igreja me cutuca, vamos dizer assim, para viver intensamente, que eu tenho que viver intensamente. Mas a gente tem que se lembrar, né? Lá em João 10:10, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, né? Então, foi deixado algo para nós, foi deixado uma oportunidade para que pudéssemos viver intensamente, para que pudéssemos viver plenamente, né? Como vimos aqui no versículo. E aí, quando a gente não faz isso, né, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, estamos deixando ali passar uma oportunidade. Se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando, né? Então, essa vida, ela é limitada. Mas até esse limite, o que eu vou fazer? Então, essa que fica a nossa reflexão sobre o traço. E aí agora a gente vai ver algumas lições, né, que a gente aprende a respeito da vida de Jesus. Depois, nos nossos próximos domingos pela manhã, as pessoas que foram designadas vão entrar mais profundamente em cada um desses temas, né? Mas o primeiro é: devemos viver apaixonadamente, porque Jesus viveu apaixonadamente. E aí o texto, 1 de João 5, 11 e 12, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, viver com Ele, viver com Jesus, porque se você não vive com Jesus, segundo o texto, você não tem vida. Você não está, de fato, vivendo, porque Ele nos deu a vida. E temos sido tão provocados, né, a trazer pessoas não crentes, afastados, ou até mesmo cristãos, se não estiverem em culto em suas igrejas, para que a gente possa também levar esse exemplo para as outras pessoas de viver apaixonadamente. Porque nós, um dia, aceitamos, né, Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então nós temos vida, mas esse é só o primeiro passo. A gente ainda precisa caminhar e aproveitar bem essa vida, viver bem esse traço. Lucas 7, 31 a 32 também diz: a que posso comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Ou seja, falta aquela paixão. Muitas vezes a gente passa na rua, vê ali uma pessoa necessitada, nem sempre a gente vai poder ajudar, mas a gente não tem aquela comoção interna, né? E aí falta essa questão, né, de viver apaixonadamente. Você não precisa necessariamente dar alguma coisa, ajudar aquela pessoa, mas você viver apaixonadamente é você também sentir o que aquela pessoa está passando. Orar pela vida daquela pessoa. Quantas vezes nós já tivemos aqui pedidos de oração, né? Falar, poxa, passei ali no ônibus, na rua, vi tal pessoa e senti vontade de orar pela vida daquela pessoa. Mas muitos, às vezes, nem sentem isso. Por quê? Porque a vida, às vezes, porque estão só olhando a vida passar, como a gente viu, né, aprendeu hoje também na meditação. Então não é só olhar a vida passar, é também viver apaixonadamente. A segunda lição é que devemos amar completamente. Então em João 13, 1, diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, muitas vezes a gente não ama completamente, né? A gente ama só até uma parte, que normalmente essa parte é quando é conveniente para nós. Então,
Vou trazer um exemplo. Nós, na vida profissional, devemos amar todos, nossos amigos, nossos inimigos, mas normalmente a gente falta com amor quando as pessoas faltam com amor conosco. E não é isso que a gente aprende, né? Devemos amar completamente, independente se do outro lado está vindo amor ou se do outro lado está vindo pedra, está vindo julgamento. Então, amar completamente, porque Jesus também amou completamente. Até o fim, ele amou. Mostrou esse amor até seu último suspiro. Então, que nós também possamos mostrar esse amor. O mundo carece muito de amor. E não é só aquele amor que a gente fala, por exemplo, passei, vi uma pessoa na rua, ajudei. Quem olha de fora fala, poxa, que pessoa legal, está ajudando. Mas não necessariamente é esse amor que está faltando ali no mundo. É de fato se preocupar, é de fato chegar junto, orar por aquela situação e etc. Em Mateus 22, 37 a 39, a gente lê também. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. E esse amar como a si mesmo não é aquele lance de não vou fazer com outro o que não faria comigo, porque cada um é diferente. Então, às vezes você fala assim, não vou falar desse jeito com a pessoa, porque eu não quero que ela fale assim comigo. Mas talvez aquela pessoa só vai entender a forma de falar quando você é um pouco mais firme, não grosso, né, claro. Então é se preocupar como essa pessoa gostaria de ser tratada, ou o que essa pessoa gostaria de receber. Eu brinco muito com a Má, que às vezes quando a gente vai falar de presente, ela fala, vou te dar tal presente. Eu falo, não quero esse presente. Ela, mas esse presente é legal. Eu falei, é legal para você, mas não para mim. Então, o amar completamente, o amar ao outro como a si mesmo, passa por essa reflexão. Poxa, será que eu queria receber alguma coisa que eu não estava afim? Então eu não vou dar para a pessoa algo que talvez para ela não faça sentido. Então, passar por essa reflexão de amar completamente é muito importante, principalmente nos dias de hoje. E a gente, quando vai falar de Cristo para as pessoas, muitas vezes a gente só joga a semente, não está preocupada em preparar o terreno. E aí a gente não está amando completamente porque a gente está sendo negligente com a palavra. Então, o amar como a si mesmo. Então, o que eu quero para mim? Quero sempre o melhor. Então, deseje o melhor para o outro, se esforce para dar o melhor para o outro. Nem sempre vai ser possível. O pastor Silvio hoje pela manhã falou, às vezes eu sou mesquinho em dar R$1. Ele falou lá no passado, quando ele era mais novo, de dar R$1 às vezes para uma pessoa que pede. E aí aqui eu não estou falando que é aquele R$1, 10, 100 reais que vai resolver a vida daquela pessoa. Mas é de fato essa preocupação. O que eu receberia? O que eu gostaria de receber? O que seria o amor para mim? E aí a gente consegue replicar isso também para as outras pessoas. A terceira lição que a gente aprende da vida de Jesus. Devemos aprender humildemente. Então em Filipenses 2, 5, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui está só esse trecho, mas eu vou pedir para alguém abrir em Filipenses 2 para ler do 5 ao 8, para ficar mais completo aqui essa nossa aplicação, mas realmente o aprender humildemente é se basear em Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então muitas vezes a gente se pega numa situação que a pessoa nos faz algum mal. E aí, nós como seres humanos dói e a gente quer reagir como? Reagir com o mesmo mal ou com algum mal. A gente fala, não, a pessoa me bateu, não vou bater nela, mas também vou ficar de cara feia para ela, não vou dar determinada coisa para ela. E aí a gente pensa, como que eu vou agir? Como que eu vou agir humildemente? É sendo a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Alguém achou aí? Filipenses 2, de 5 a 8. Gigi, pode ler, por favor. 5 a 8. De sorte que haja, então, esses sentimentos
confiou também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Então, de fato, vemos como o nosso Deus conseguiu mostrar sua humildade enquanto estava aqui na Terra. Era 100% homem, era 100% Deus, mas em nenhum momento usou disso para se vangloriar, para se mostrar acima dos outros, né? Ele foi humilde. E muitas vezes nós, né, que não estamos nem perto da santidade de Deus, temos ali um vislumbre de alguma coisinha que possa nos exaltar e a gente já acha que a gente pode ter algum poder sobre determinada pessoa, né? Então, isso serve para tudo, né? A pessoa pegou um cargo muito grande na empresa, virou dono da empresa e acha que pode pisar nos seus funcionários. E é óbvio que eu não estou falando aqui de casos que a gente vê aí que são horríveis, mas muitas vezes coisas pequenas, né, que a gente faz na nossa vida, a gente já fala, fui melhor do que ele, então eu posso chegar nele e falar determinada coisa. E muitas vezes a gente deixa essa humildade para trás, deixamos o orgulho subir. Mas pelo texto a gente aprende que a gente deve ser humilde, igual a Jesus. Então nem ele, que era Deus, que está acima de todos, usou disso para se mostrar orgulhoso, para se mostrar maior do que os outros, porque nós, com as nossas pequenas coisas que a gente acha que vai ser grande, a gente quer usar contra as pessoas. Então devemos aprender humildemente. E por fim, a última lição que a gente aprende com isso, na verdade só voltando aqui ainda em aprender humildemente. Tem uma pequena paráfrase aqui de Provérbios 13:6 que tem um texto bem interessante. Em tudo o que fizer, coloque Deus em primeiro lugar, e Ele vai dirigir seus passos e coroar seus esforços com sucesso. Então, colocar Jesus em primeiro lugar é você sair da zona de comando. Então, não tem por que você querer ser mais, querer que seu orgulho cresça, sendo que Jesus, Deus, está em primeiro lugar, ou pelo menos deveria ser colocado em primeiro lugar. Então, essa nossa atitude de buscar colocar Deus em primeiro lugar também nos ajuda com essa humildade. E aí, o que a gente vê aqui com essa questão de primeiro lugar? Que é a primeira parte de todos os dias. Então, a gente, nas quartas-feiras, quando fala ali sobre ser mais íntimo de Deus, né, sobre a questão da espiritualidade, a gente teve ali relato de tipo, no início do meu dia, eu busco orar. A gente sempre fala, as primícias, né, os 10%, a primeira parte do nosso salário, é para Deus. E as outras coisas que a gente recebe? Então, a primeira parte de todos os dias, o primeiro dia de todas as semanas, a primeira porção da minha renda, que seria os 10%, a primeira consideração das minhas decisões. Então, estou pensando em determinada coisa, estou em dúvida sobre determinada coisa. Já coloquei isso para Deus? Ele está de fato em primeiro lugar ou eu já estou pensando nisso, estou planejando isso, eu consigo me planejar sozinho, eu consigo fazer sozinho. Então não preciso colocar isso diante de Deus. Mais para frente, quando as coisas estiverem mais encaminhadas, eu falo, Deus, me dá isso. Ou então, Deus, se for da sua vontade, abençoe. Mas a primeira parte, que foi aquele vislumbre, né? Será que passou por Deus? Ele já conhece, mas será que você colocou isso para ele? Então, de fato, colocá-lo em primeiro lugar mostra essa questão também de humildade. Da gente não querer sair fazendo tudo sozinho, de achar que tudo isso somos nós que vamos ganhar, somos nós que vamos conseguir sozinhos. E aí a quarta lição, devemos partir corajosamente. Então em Lucas 9:51 diz assim, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E a palavra que importante desse partir corajosamente é esse resoluto,
ou seja, com firmeza, com convicção. Né? Hoje pela manhã a gente falava sobre medo também, e aí muitas vezes fala, por que se você quer fazer determinada coisa nos próximos 30 dias, se você fosse morrer nos próximos 30 dias, você não faz hoje? E aí algumas respostas foi, porque eu tenho medo, né? Porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Mas eles falaram, se eu vou morrer daqui a 30 dias, não preciso mais ter medo do que vão pensar. Mas por que temos medo do que os outros vão pensar se a gente deveria estar fazendo aquilo para Deus? Se a gente deveria estar baseado em Deus. Então não deveríamos nos preocupar, em tese, com o que os outros vão pensar. E aí, partindo para uma reflexão, né, novamente, dessa questão de partir corajosamente, de fazer as coisas com firmeza. O que a gente faria, né, se de fato tivesse um mês para viver? A gente viajaria pelo mundo? Foi uma das coisas que a gente falou pela manhã. Será que o desejo de alguém seria, eu queria muito fazer determinada viagem, mas não consigo fazer. Mas se eu tivesse 30 dias de vida, eu ia fazer, ia torrar todas as minhas economias e ia fazer determinada viagem. Eu ajudaria um pobre, ajudaria uma organização que ajuda pobres, etc. Deixaria seu emprego. Será que a gente fala, não, hoje eu estou nesse emprego porque de fato eu preciso, né? E aí nessa semana eu estava vendo um podcast e aí falaram justamente disso. A pessoa estava ali se preparando para aprender mais sobre finanças, querendo ganhar mais dinheiro, e aí a primeira pergunta que fizeram para ele é, o que tem de errado na sua vida hoje? E aí a pessoa respondeu, meu emprego. Eu falei, mas por que você não sai desse emprego? Você está falando aí que você quer ganhar dinheiro, quer fazer seus investimentos e tal, então por que você não sai desse emprego, faz um curso, busca uma coisa maior para ganhar mais? Ele fala, porque eu preciso pagar as minhas contas, então não posso simplesmente deixar o meu emprego. E aí se a pessoa tivesse pouco tempo de vida, será que ela fala, não, agora de fato eu vou deixar esse emprego porque eu só estou ali para pagar as contas? Será que esse levar, e isso já foram 10 anos, no exemplo ali que eu vi do vídeo, né, da pessoa sempre querendo mudar, mas não conseguia porque não falar, o trabalho de eu ter que buscar um outro emprego, a incerteza de eu ficar 1 ano, 2 meses, 1 ano desempregado é maior do que a falta desse emprego, né? Então, será que a gente está faltando coragem para determinadas coisas? Brincaria mais com netos, filhos, irmãos, aproveitaria mais com a família, por exemplo, escreveria uma canção, o que você faria, né, nesses 30 dias? Escreveria uma canção, ficaria acordado o máximo que puder. Tem gente que fala, para eu aproveitar mais meu dia, eu preciso ficar mais tempo acordado. Eu faço isso nas férias, né? Eu tento sempre dormir o menos possível, né, para eu poder fazer mais coisas que eu quero. Então eu fico acordado até tarde, durmo mal, claro que isso não é bom para a saúde, mas você quer aproveitar aquele tempo, né? Tem gente que trabalha o ano inteiro para pegar ali seus dias de férias, né, e está sempre pensando só nas férias. Por quê? Porque é aquele momento que a pessoa de fato quer aproveitar. E aí ela fala, vou ficar acordado o máximo possível para que eu consiga aproveitar cada um desses momentos. Diria aos meus filhos, ou então aos meus pais, que eu os amo mais vezes? Será que a gente está mostrando esse amor para os nossos familiares, para as pessoas próximas de nós? Dedicaria mais tempo à família, faria uma reunião familiar, comeria mais sobremesa, né? Alguns podem ter mais sobremesa, mais salgado, comeria só naquele lugar que eu tanto adoro, né? Não estou mais preocupado com a saúde, só tenho 30 dias para viver, comeria mais de determinada coisa? Será que seria isso? Daria mais abraços, velejaria pelos oceanos, faria uma obra de arte, saltaria de paraquedas. Esse aqui eu não quero nem esperar os 30 dias, esse aqui eu já quero fazer logo possível. E por fim, encontraria Deus. E aí aqui serve tanto para aquele que ainda não encontrou a Deus, ou para nós que precisamos nos encontrar mais com Deus. De que estamos deixando alguns momentos passar, de manhã a gente tem ali 10 minutos de janela entre as correrias do dia a dia, e você fala, deixa eu dormir mais 10 minutos.
em vez de talvez aproveitar esses 10 minutos com Deus. A gente tem falado muito de orar sem cessar, que não é esse ritual, como a Maeli comentou aqui no nosso resumo. Não é você parar ali de fato aquele momento, deixa eu fechar o olho para orar. Não, é estar conectado com Deus. E aí, nesses 30 dias para viver, será que a gente aproveitaria mais momentos com Deus? Será que a gente fala, não, agora que de fato eu só tenho 30 dias para viver, eu não quero saber, sei lá, de coisas materiais, quero saber de Deus, estar mais perto dele, estar mais próximo dele, trazer mais pessoas para perto dele. E esse é um desafio muito grande, né, para nós, porque, como a gente falou também pela manhã, não temos só 30 dias para viver, mas tem muitas coisas da nossa vida que a gente fala, não, se eu tivesse só 30 dias eu faria isso. E aí não se aplica, né, no nosso dia a dia, porque de fato temos mais de 30 dias para viver. Mas tem coisas que a gente consegue mudar, e eu acredito que essa última seja uma delas. Nos encontrar mais com Deus. Buscar mais a presença de Deus. É algo que realmente a gente vê o quanto que falta por aí. A igreja acaba que virando ali uma coisa de legalista, né, de missa. Então, eu vou na igreja no domingo e na quarta. E pronto. E os seus momentos diários, seus momentos constantes, o seu orar sem cessar com Deus? Às vezes é isso que também está faltando. E aí nesses 30 dias para viver metaforicamente, é uma provocação para a gente conseguir refletir um pouco mais sobre isso. E aí já caminhando para o final, algumas coisas para a gente pensar. Pense numa coisa que você mudaria em sua vida se soubesse que teria apenas mais um mês de vida. Eu citei aqui uma lista enorme, mas algumas podem ter se aplicado a vocês, outras não, porque cada um tem aí a sua particularidade. Pode ter alguma coisa lá no interior de cada um de vocês que fala, não, realmente isso eu faria aqui se eu tivesse só um mês de vida. Em João 10:10, né, como já falamos, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual o seu conceito de vida abundante? Então, será que nesses 30 dias que você tem para viver, você buscaria viver uma vida abundante? E como seria essa vida abundante? Será que muitos pensam para o lado mais material, mais de realizar sonhos? Uma vida abundante é eu conseguir gastar todo o meu dinheiro naquela viagem, naquela casa, naquele carro, etc. Mas, segundo o texto, né, qual seria essa vida em abundância que Deus quer que tenhamos? Será que de fato é essa vida buscando coisas e não buscando a essência, o ser? Qual legado você quer deixar para as pessoas que o conheceram? Então, esse viver esses 30 dias, fala, agora eu tenho 30 dias para deixar minha vida no esquema e garantir aqui que se lembrem de mim, que é esse legado. Que inspiração você acha que sua vida vai deixar? Então, você conseguiu impactar vidas? Tem pessoas que nunca conseguiram falar de Cristo para outras pessoas. E aí pode ser pelos vários motivos. Hoje pela manhã a gente falou de medo e falou de timidez. Mas será que o medo e a timidez deveriam ser tão grandes ao ponto da gente nunca conseguir falar para alguém, às vezes que nem somos cristãos? Então, às vezes a gente realmente tem dificuldade para falar, para evangelizar. Mas às vezes nem falar que somos cristãos a gente consegue falar. Quando começa a entrar no assunto, a gente já começa a se esquivar, para falar, não, se alguém perguntar, eu já nem estou por aqui. Então, de fato, essa questão da gente trazer esses 30 dias limitados de vida para o nosso tempo de vida, é de fato como que a gente consegue fazer isso melhor. Então pense, né, ao longo desse mês, né, de março e início ali de abril, a gente vai falar bastante sobre essas reflexões. E que a gente busque mais o lado dessa vida abundante, que a gente busque mais o lado do que a gente tem
aprendido aqui de amar completamente, de viver apaixonadamente, de partir corajosamente, para que a gente consiga ter uma vida em abundância, né, segundo aquilo que Deus pede. E aí na próxima, né, a gente vai falar especificamente do viver apaixonadamente. Então, cada um dos próximos domingos vai ser dentro de cada um desses 4 ensinamentos que a gente pegou, de realmente viver apaixonadamente, partir corajosamente e etc. Amém? Então essa era a nossa mensagem introdutória nessa abertura da nossa campanha de viver de um mês para viver, vivendo esse traço, né, que de fato a gente faça valer de fato esse traço, que ele não seja somente um dígito ali na nossa lápide quando morrermos, né, que de fato a gente viva esse traço intensamente, vivendo ele de forma abundante. Amém?